Josué capítulo 20, acompanha a leitura, diz assim: Disse mais o Senhor a Josué: Fala aos filhos de Israel, apartai para vós outros a cidade de refúgio, de que vos falei por intermédio de Moisés, para que fuja para ali o homicida que, por engano, matar alguma pessoa sem o querer, para que vos sirvam de refúgio contra o vingador do sangue. E fugindo para alguma dessas cidades, pôr-se-á à porta dela, e exporá o seu caso perante os ouvidos dos anciãos de tal cidade. Então o tomarão consigo na cidade e lhe darão lugar para que habite com eles. Se o vingador do sangue o perseguir, não lhe entregarão nas mãos o homicida, porquanto feriu a teu próximo sem querer, e não o aborrecia dantes. Habitará, pois, na mesma cidade, até que compareça em juízo perante a congregação, até que morra o sumo sacerdote, que for naqueles dias. Então tornará o homicida, e voltará à sua cidade e à sua casa, a cidade de onde fugiu. Designaram, pois, solenemente Quedes, na Galileia, na região montanhosa de Naftali, e Siquém, na região montanhosa de Efraim, e Kiriate Arba, ou seja, Hebrom, na região montanhosa de Judá. Da além do Jordão, na altura de Jericó para o oriente, designaram Bezer, no deserto, no planalto da tribo de Ruben, e Ramote em Gileade, da tribo de Gade, e Golã em Bassã, da tribo de Manassés. São estas as cidades que foram designadas para todos os filhos de Israel e para o estrangeiro que habitava entre eles, para que se refugiasse nelas todo aquele que por engano matasse alguma pessoa, para que não morresse às mãos do vingador do sangue, até comparecer perante a congregação. Vamos orar? Deus, conceda graça a nós mais uma vez, para que nós possamos entender a Tua palavra, ouvir a Tua voz, atender o Teu chamado, encontrar amparo nas promessas que a Tua palavra traz e mudarmos a nossa vida. Por isso, Deus, que o Teu Santo Espírito atue em nós, pois só através do Teu Santo Espírito é que estas coisas são possíveis. Oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, sem querer, a gente faz muita coisa errada também, né? Muitas vezes a gente faz coisa errada, a gente se mete em confusão, ou a gente destrói relacionamentos. Nem sempre é querendo, muitas vezes é querendo, não há sombra de dúvida, né? Muitas vezes a gente tem a intenção de prejudicar. Mas muitas vezes, sem intenção, a gente também faz coisas erradas. Aliás, é conhecido, né? Aquela famosa frase daquele grande filósofo chamado Chaves, que foi sem querer querendo, né? E sem querer querendo, o seu Barriga sofria e tantos outros personagens, né? E de fato o personagem Chaves, o que encantava na maioria das pessoas é uma certa inocência mesmo, né? Ele muitas vezes era, incrível que pareça, era sem querer querendo, né? Mas sem querer querendo, pessoas se machucam. E sem querer querendo, era possível acontecer algo mais trágico ainda: matar alguém, ou tirar a vida de alguém. O texto dessa noite vai lidar exatamente com um tipo específico de pecado. O pecado cometido sem querer querendo. O pecado cometido ao ponto de que alguém perdesse a própria vida pelo ato de alguém que não tinha a intenção. E talvez você venha aqui nessa noite, tendo feito diversas coisas, e que a intenção sua não era ruim. E talvez até mesmo com intenção ruim. E eu quero que nessa noite eu e você possamos entender o que era esta cidade de refúgio, e o que é Jesus Cristo, a nossa grande fonte de refúgio. Nós vamos fazer um pouco diferente do que normalmente eu faço. Normalmente eu pego um texto e faço várias divisões no texto, 3, 4 divisões, expondo cada parte do texto.
por ser uma lei, eu vou basicamente expor essa lei. E naturalmente fazendo algumas características dela, mas não fazendo grandes divisões, mas sim como uma grande lição, o que era essa cidade de refúgio. E depois vou comparar isso com a pessoa de Cristo, e ver como que em Cristo estas coisas se realizam. E o grande aspecto, então, que eu quero tratar com você é que refúgio para quem precisa. Essa é a ideia desse texto. Refúgio para quem precisa. E talvez você precisa de refúgio, talvez você já está debaixo do refúgio de Deus, e nessa noite os seus olhos vão se encantar ainda mais de saber que você está de fato seguro, até mesmo das coisas que sem querer, querendo, você apronta. Então vamos ver como que Deus proveu cidades para servir de refúgio. Cidades para quem precisava. Olha comigo o verso 1 do texto, diz assim do capítulo 20. Disse mais o Senhor a Josué. Fala aos filhos de Israel. Apartai para vós outros a cidade de refúgio que vos falei por intermédio de Moisés. A cidade de refúgio foi algo pensado e comunicado pelo próprio Deus aos seus servos. Aqui a gente tem Josué liderando o povo nas suas conquistas. E depois de um longo tempo em que uma geração peregrinou pelo deserto, aproximadamente 40 anos, uma nova geração entra em Canaã. E essa nova geração, sob a liderança de Josué, que era juntamente com Caleb, os únicos da geração anterior. E quando eles estão fazendo as partilhas dos territórios, eles precisam ser lembrados de algo que Deus já tinha dito. Deus está dizendo a Josué, não é uma novidade. Deus está dizendo a Josué, olha, diga ao povo de Israel que faça aquilo que eu ordenei a Moisés que fosse feito. E o que é que ele tinha ordenado a Moisés? Era que Moisés separasse cidade de refúgio. Canaã é chamado da Terra Santa. Mas Deus queria que Israel percebesse que nessa Terra Santa ela não deveria ser profanada com derramar de sangue. O derramar de sangue ofende a Deus. Derramar do sangue de uma vida ofende a Deus. E essa é a primeira consequência do pecado sendo manifestado lá em Gênesis, o assassinato, Caim matando Abel. E Deus deu leis muito claras a respeito disso. Deus deu leis dizendo que não deveria ninguém tirar a vida do outro. E caso isso acontecesse, então deveria ser estabelecido a lei chamada da pena capital. Isso aconteceu dentro da lei de Moisés, mas isso aconteceu fora da lei de Moisés também. Muitas vezes a gente diz, isso é só coisa de Moisés. Não, antes da lei de Moisés já tinha esse princípio, pós-dilúvio. Por que é que Deus faz isso? Não é que Deus esteja banalizando a vida, é exatamente o oposto. Deus está exaltando e dando significado à vida ao ponto de dizer, nada pode tirar a vida de alguém. E se alguém tirar a vida do outro, ele tem que pagar com o próprio sangue. Porque algo terrível aconteceu, que foi a imagem e semelhança de Deus foi morta. Nós, os seres humanos, somos a imagem e semelhança de Deus. Nós vivemos um tempo em que a vida é muito desvalorizada. Com um discurso que parece que valoriza, na verdade desvaloriza a vida. Ao ponto de não ter muitas legislações firmes, ou pelo menos a aplicação da legislação firmes contra crimes profundos, sérios que acontecem. Todos nós temos consciência de que o Brasil é um dos países violentos. Risco de diversas pessoas são mortas, assassinadas. E os motivos são os mais variados. Infelizmente, nós estamos vivendo um momento em que a própria Suprema Corte do nosso país tem tratado da temática do aborto. E por detrás disso o que tem é a desvalorização da vida. Um dos votos recentes autorizando, ainda não está consumado o julgamento, mas autorizando no voto a ideia de que sim, até 3 meses é possível tirar a vida, interromper. Para nós isso é assassinato, na Bíblia isso é assassinato. E queira dar os eufemismos que queira dar aí fora. A vida tem tanto valor,
que nós, enquanto igreja, nós somos contrários a qualquer legislação que valida a prática do aborto. Dentro deste aspecto da desvalorização da vida em que nós vivemos, estranha talvez para você uma lei como essa. Uma lei que vai reger sobre alguém que mata o outro sem a intenção. Porque essa lei da cidade de refúgio não é para o assassino que planejou. Não era para o inimigo de alguém. Não, esse não está contemplado na lei da cidade de refúgio. Esta lei era aquele que estava contemplado, por exemplo, em Deuteronômio, e cita como um dos exemplos, o caso de alguém que, por exemplo, estivesse junto, trabalhando, e usando, por exemplo, um machado. E, de repente, o machado saía, soltasse daquele pau de onde estava fixo, e aquele machado voasse e batesse em alguém, e matasse a pessoa. Um acidente aconteceu. Então é uma morte com não intenção de matar. Um quadro assim diz o que acontece com esse indivíduo. Deus proveu para esse indivíduo uma cidade de refúgio. Porque a vida continuava importante. O sangue foi derramado. Alguém à imagem e semelhança de Deus foi morta. Mesmo sem intenção, mas foi morta. E é dentro desse contexto de valorizar tanto a vida, que Deus estabeleceu estas cidades de refúgio. Interessante que esse processo foi algo repetido por Deus na história. Se você estava desde o início do culto, você deve lembrar que eu falei com você, preste atenção na abertura do culto, no texto que você vai ler, que era Números 35. É o texto que estipula melhor esse episódio aqui. Lá que você encontra mais detalhes de tudo que eu estou falando. Deus traz depois em Deuteronômio uma regra para Moisés dizendo, já separa 3 logo, já deixa 3 separadas. E à medida em que vocês avançarem, vocês separam mais 3 no final. Ao ponto de ter 6 cidades de refúgio. Não apenas uma, não apenas 2, mas 6. Deus estava fazendo uma divisão aqui dentro da terra prometida, e tinha uma tribo na terra prometida, que era a tribo dos levitas. Estes não deveriam ter nenhum território para si, porque eles deveriam ser consagrados ao Senhor. Eles teriam então 48 cidades para viver, para depois de oferecer os sacrifícios e tudo mais, morar na cidade. E as outras tribos ajudavam sustentando estes lugares. Dentre essas 48 cidades, 6 delas eram cidades levíticas, da tribo de Levi, foi separada para se tornar cidade de refúgio para aqueles que tinham cometido o crime de tirar a vida do outro sem a intenção. Por que Deus está fazendo isso? Porque Deus está conjugando a santidade da vida com a misericórdia que Ele estabelece. A vida continua sendo santa e um sangue foi derramado na terra prometida. Algo precisa ser feito. Mas algo precisa acontecer de misericórdia sobre aquele que cometeu este delito de forma não intencional. Essa pessoa deveria correr para uma cidade de refúgio e lá ser protegido contra a figura que aqui está descrito do vingador de sangue. O que era o vingador de sangue? Dentro dessa cultura estabelecida pelo povo de Deus, por Deus mesmo, dessa relação de punir, de barrar, de retribuir, Deus colocou sobre todas as famílias pessoas responsáveis por fazer algo. Esses eram aqueles que iriam agir em proteção da família. Por exemplo, se alguém perdesse a terra, dentro de um intervalo de tempo, esse que representava a família deveria ir lá e comprar a terra e devolver para o seu núcleo familiar mais pobre. Quando morria alguém da família e aquela família estava desamparada, este dentro do quadro familiar se levantava como o resgatador. Lembra da história de Ruth? Boaz sendo o resgatador de Noemi. Aquela bela história que a gente conhece. Percebe, essa figura toda é a figura de alguém que vem representar a família. E dentro disso tinha alguém que era chamado do vingador de sangue. Se alguém da família era morto,
Era dado a esse vingador de sangue, depois do processo acontecer, depois do juiz julgar e constatar, de fato houve o crime, esse vingador de sangue poderia ir lá e tirar a vida do outro. Poderia não, era dever dele. Era uma ordem, ele estava ocupando o mandamento de Deus. Assim como quando ele ia lá e resgatava Noemi, pagando, se sacrificando. Assim também ele deveria exercer justiça ao tirar a vida de um assassino que havia cometido intencionalmente, por exemplo, o assassinato de uma pessoa. É dentro desse contexto, regendo um mundo, onde Deus quer amarrar a violência, não deixar a violência se espalhar. Deus dá leis claras, coloca pessoas certas, estabelecidas para essas funções, e Deus está exaltando o poder, o valor da vida. Mas Deus quer exercer misericórdia. Deus quer exercer misericórdia sobre a vida daquele que, sem querer, querendo, acabou cometendo algo errado. E perceba que essa cidade de refúgio, descrita aqui em Josué, foi algo que Deus deu a Moisés, foi passado a Josué por Moisés, foi escrito na lei de Moisés, e nós já estamos quase no final do livro de Josué. E essas cidades não estão todas elas separadas ainda. Uma parte já tinha sido estabelecida por Moisés, mas faltava outras. E Deus está dizendo, fala ao povo, eu dei cidade de refúgio para vocês. Vocês precisam estabelecer esses lugares. Nós servimos um Deus que conecta de geração em geração os seus princípios. Eu e você desfrutamos de uma lei que Deus vai dando, vai se revelando ao longo da história. E chega no ápice quando toda a Escritura está completa, que é o que nós temos. E Josué deveria revisitar a lei que Deus deu a Moisés e fazer essa separação. Então a cidade de refúgio era algo pensado por Deus, comunicado pelo próprio Deus, era algo estabelecido dentro de um contexto de santidade de vida e de misericórdia, era algo que protegia a pessoa que havia cometido o crime da figura do vingador de sangue, porque dentro dessa cidade o vingador de sangue não podia fazer nada, está bem estabelecido. E essa cidade de refúgio era também um lugar de cura emocional. Como assim cura emocional? Agia nas duas dimensões. Porque pensa você vivendo dentro de uma tribo, era algo bem mais próximo, 12 tribos e cada um dentro da sua tribo, bem próximo. De repente alguém querido era morto, acidentalmente, mas era morto, por alguém próximo dessa relação. E a dor de sempre ver aquela pessoa, sempre era rememorado na memória dela, na mente dela. A dor de ter perdido o ente querido. A cidade de refúgio tirava essa pessoa dessa circulação próxima. E ela deveria ir para uma outra região. De forma que a família que estava sofrendo a dor de uma pessoa que tinha perdido, não era revisitado o tempo todo, tendo que conviver, indo à rua, topando. E como você sabe como é o coração humano, quantas injustiças não são feitas no calor da emoção? Quantas pessoas, diante de um atropelamento, por exemplo, que infelizmente vem a ceifar a vida de alguém, mesmo constatado que não havia intenção, quantas pessoas não tomam para si o direito de ir lá, comprar briga, fazer alguma coisa, trazer vingança, e aí mais sangue poderia ser derramado. A cidade de refúgio estava preservando exatamente aquela família enlutada, de agir baseado nas suas próprias emoções. Estava retirando aquele que sem intenção havia tirado um ente querido e colocando dentro de uma cidade de refúgio. Não era uma prisão, tá? Era uma cidade. Era a cidade onde tinha levitas. Era uma cidade estruturada, uma cidade mantida. E também era um lugar de cura para aquele que sem querer tinha chegado ao ponto de tirar a vida de alguém. Nós que temos uma noção ética forte, quando sem querer a gente faz alguma coisa que ofende o outro, ou nesse caso que chegou ao ponto de tirar a vida do outro, conviver com isso não é fácil. Mesmo que você diga, eu não tive intenção, tá?
mas está lá a memória marcada para todo sempre. E esse indivíduo, na cidade de refúgio, ele era tratado por aqueles que eram os principais especialistas em cuidar da espiritualidade do povo. Ele era tratado pelos levitas. Era a cidade onde os sacrifícios, onde aqueles que realizavam os sacrifícios acontecia. E esses estavam debaixo dessa grande proteção, desse amparo, cuidado. Mas essa era uma cidade que era destinada a todos. Se você olha aí em Josué capítulo 20, olha o verso 9. Vamos ler? São estas as cidades? Todos os filhos de Israel. Não era algo que você tinha acesso se você tivesse um melhor advogado. Que aí você recorre, e aí você está bem preservado. Não, era algo para todos os filhos de Israel. Ricos ou pobres, homens ou mulheres, para todos. Novos ou velhos, todos tinham um amparo nesta cidade de refúgio. Todos dentro dessa condição que eu já coloquei. Alguém que cometeu algo involuntariamente, ele não quis, mas cometeu o assassinato de alguém. Todos poderiam desfrutar deste lugar de refúgio. Mas olha mais, olha que era um lugar que abrangia até quem não era dos filhos de Israel. Olha o verso 9. São essas as cidades que foram designadas para todos os filhos de Israel. Vamos ler agora? E para o estrangeiro que habitava entre eles. Às vezes nós vivemos a gente vê, países que têm diversas leis, mas boa parte delas pensando nos seus. Aqui essa lei abrangia até o estrangeiro. Um estrangeiro que estivesse trabalhando em Israel e fizesse, por um acidente, matasse um israelita, matasse um descendente de Abraão, esse estrangeiro não poderia ser punido simplesmente. Ele poderia correr para a cidade de refúgio. E lá seria amparado, protegido. Estrangeiros, muitos deles ainda nem criam em Deus. Mas a graça de Deus se estendia de forma comum a todos. Irmãos, essa é uma estrutura e a gente deveria talvez aprender mais das leis civis de Israel. Não para implantar, nós vivemos não debaixo de uma teocracia. A gente não quer criar 6 cidades de refúgio no Brasil, não é isso a ideia. Mas a ideia é de quanto tem de sabedoria num Deus que planeja um convívio social, valorizando a vida e estabelecendo misericórdia. Qualquer coisa fora disso, a gente começa a perceber o quanto que a humanidade fracassa. O quanto que sistemas prisional tem fracassado no nosso país, em vários outros lugares, não recupera ninguém, torna pessoas ainda piores. O quanto que não há senso de retribuição, de justiça acontecendo. Aqui em Israel isso ficava muito claro. Matou alguém, se fosse culpado, definitivo, como intenção, vingador de sangue deveria ir lá e executar. Não teve a intenção, vá para a cidade de refúgio, corra para lá. E se o vingador de sangue quiser, ele não pode entrar na cidade de refúgio. Ele está protegido, E essa cidade de refúgio, por ser um lugar acessível a todos, precisava estar bem localizada. Por isso de 6 cidades ao longo do território. Tem um estudioso que faz as descrições geográficas. Ele diz que do lugar mais distante, a pessoa teria aproximadamente 50 quilômetros até chegar numa cidade de refúgio. Ou seja, no lugar mais longe que ele tivesse de uma era 50 quilômetros. Sempre a cada 50 quilômetros tinha uma cidade de refúgio. A geografia foi estabelecida desta forma. Por quê? Porque Deus está dizendo, corra rápido para lá. As estradas que davam acesso à cidade de refúgio deveriam ser constantemente reparadas. Deveriam ser cuidadas. Depois de um tempo, eles foram ampliando elas e um estudioso diz que chegou a ter 14 metros de largura a estrada. Para que o indivíduo passe mesmo. Caiu uma árvore, passe no canto. Tem que ter acesso. Rios. Se tivesse rios, tinha que ser construído ponte para que alguém pudesse ter acesso à cidade de refúgio.
Não poderia deixar que não houvesse a possibilidade de buscar o refúgio. E havia muitas sinalizações, indicando cidade de refúgio, para o indivíduo correr para lá. Perceba a sabedoria. E o que deveria acontecer quando alguém chegasse na cidade de refúgio? Olha lá comigo o verso de número 4, verso 4. E fugindo para alguma dessas cidades, vamos ler? Pôs-se à porta dela. Então não é que você chega e vai entrando, né? A cidade tinha os seus anciãos, que eram aqueles que julgavam. Você ia chegar e expor o caso. Ia ter que abrir o coração. E dizer que sem querer, aconteceu tal e tal coisa. Reconhecer que sem querer, você está debaixo da lei. Sem querer, a sanção da lei vale. E dizendo, eu preciso de me refugiar. E o ancião ia avaliar. E o ancião, ouvindo essa história, colocaria ele para dentro e o guardaria nessa cidade até o primeiro julgamento mais formal. E nesse julgamento, se fosse considerado, não, esse homem é culpado. Ele não foi sem intenção. Ele era tirado da cidade de refúgio. E o vingador de sangue deveria tirar a vida dele. Não, foi provado, ele é inocente. Não teve a culpa. Inocente não é a melhor palavra. Porque aqui não tem inocente, sempre vai ter, mesmo que ele não teve a intenção, mas o sangue foi derramado, por isso que ele está na cidade de refúgio. Então, mesmo sem intenção, foi provado que foi sem intenção, então você está guardado na cidade de refúgio. Fique aqui, viva a sua vida, reconstrua a sua vida, até que algo aconteça, até que o sacerdote seja morto. Havia algo ainda melhor do que a cidade de refúgio, que era a morte do sacerdote daquela época. Quando você lê em Josué, você vai ver a ideia do julgamento e na sequência a ideia da morte, não vai detalhar se é os dois, talvez alguns leem e até dizem, não, bastou o julgamento da Assembleia, eu estou livre. Não, Números deixa claro que não era isso. O julgamento da Assembleia é para dar direito, dizer, pode ficar aqui. Mas sair da cidade de refúgio só quando um outro sangue fosse derramado. E quando o sacerdote morria, aquele que ficou tanto tempo nessa cidade de refúgio, estava livre para sair da cidade de refúgio, retornar para a sua terra, conviver com a família daquele com quem ele havia tirado a vida. E talvez você diz, e aí pastor? E a dor emocional daquela família? Aquela família tinha entendido que um sangue foi derramado, o sangue do sacerdote. Se ele achava que o familiar dele era inocente, o sacerdote é muito mais. O sacerdote é aquele líder máximo espiritual da cidade. E a morte de um sacerdote não era sem tristeza, principalmente numa cidade de refúgio. Era um misto de sentimento, liberdade, mas morreu o líder dos levitas. O sacerdote era sempre alguém que era levita, era o sumo sacerdote. Era a morte de quem cuidou, era a morte de quem conduziu todos os levitas a cuidar desse coração partido. Ele estava livre, porque alguém havia morrido. Melhor do que a cidade de refúgio, era a morte do sacerdote. Irmãos, perceba o nome dessas cidades. Quando você olha aí para Josué capítulo 20, você encontra a descrição dos nomes das cidades. Desde o verso 7 começa a dizer, Guedes, Naftali, Siquém, Quiriate-Arba, Ramote-Gileade, Golã, Bezê. Alguns significados são muito interessantes em volta destes nomes. Quedes, por exemplo, significa santidade. Siquém significa força. Quiriate-Arba, comunhão. Ramote-Gileade, edificante. Golã, alegria. Bezê, segurança. Nomes dados a essas cidades que apontavam muito para essa situação de quem estava nesta
condição. Tendo feito todo esse apanhado, dessa que era uma cidade de refúgio, dada a quem necessita, eu espero que você perceba aqui o quanto de lei Deus deu para nortear essas relações. Porque talvez alguém dissesse, sabe de uma coisa, eu não quero saber de cidade de refúgio. E tinha gente assim. Ignorava o refúgio que Deus estabeleceu. E dizia, não, eu não tive culpa nenhuma, eu vou viver do jeito que eu quero. Não, ele estava debaixo da sanção da lei. E não correr para a cidade de refúgio dava ao vingador de sangue o direito de tirar a vida daquele homem. Uma vez vivendo dentro da cidade de refúgio, depois do primeiro julgamento, ou mesmo antes, ele quisesse sair da cidade, ele era livre para sair. Cidade de refúgio não era uma prisão. Só que está fora da cidade de refúgio, ela está debaixo da maldição da lei. Se eles saíssem da cidade do refúgio antes da morte do sacerdote, o vingador de sangue podia tirar a vida dele. Cidade de refúgio era o lugar de proteção. Irmãos, Deus sempre estabelece para nós lugar de proteção. O Salmo 46 diz para nós que Deus é o nosso refúgio bem presente. Deus é aquele que nos dá proteção para uma vida no mundo quebrado. Porque o mundo quebrado é difícil. O mundo quebrado, sem querer querendo, a gente machuca e a gente é machucado. E precisa de um lugar que nos proteja até de nós mesmos, nos proteja da fúria de alguém que está sofrendo por causa dos nossos atos. Deus é sempre esse lugar. E talvez nessa noite você está vindo aqui para ser lembrado que desde a lei de Moisés, Deus estabelece lugar de refúgio, para que você possa viver num mundo quebrado, encontrando refúgio para a sua vida, refúgio para a sua culpa, refúgio para você recomeçar na sua jornada de vida. E naturalmente que isso só é possível através da grande pessoa de Jesus Cristo. E eu quero que nesse segundo momento a gente olhe para Jesus, vendo como que essas coisas se cumprem na pessoa de Cristo. É evidente que essa morte do sacerdote, que esvaziava a cidade de refúgio dos criminosos, deixava aquela cidade livre de pessoas que haviam cometido quebrado a lei, involuntariamente. Essa morte desse sacerdote aponta para um grande sacerdote que foi morto, que é Jesus Cristo. Todo o ofício sacerdotal em Israel apontava para o grande sacerdote, que é Jesus. Jesus é um lugar de santidade, de força, de comunhão, de alegria, de segurança. O significado desses nomes dessas cidades, Cristo é tudo isso bem mais. E assim como essas cidades eram muito acessíveis, a cada 50 quilômetros, no máximo 50 quilômetros, do lugar mais longe, tinha uma cidade de refúgio para a pessoa. Cristo Jesus não está longe, Ele está próximo. Ele é apontado o tempo todo como sendo o lugar de refúgio. Aquele que não corria para a cidade de refúgio, não podia dizer porque não sabia onde era. Ainda hoje, quem não busca em Cristo, não pode dizer que eu não sei. Ele tem sido gritado, apresentado, como lugar de refúgio. Mas a cidade de refúgio era um lugar que a gente precisava buscar com pressa, com urgência. Não era um lugar que você ficava e dizia, sabe de uma coisa, depois eu vou. Não, se o vingador de sangue te pegar, você estava ferrado. E é isso que está acontecendo sobre aqueles que não estão em Cristo. Há um vingador de sangue, que se você não estiver em Cristo, você está perdido. Mesmo que você não teve grandes intenções de fazer coisa ruim, você fez. Lembra de Davi? Absolve-me daquelas que me são ocultas. Saiba que diante de Deus, eu e você que estamos aqui, sem querer querendo, a gente quebra todas as leis de Deus, e querer querendo também. E nessa noite você está sendo lembrado que não tem outro jeito de ser salvo. Não tinha outro lugar, tinha 6,
Mas não tinha nenhum outro lugar além das 6. Tinha boas cidades, tinha a capital que era Jerusalém, mas não era lugar de refúgio. Eu e você precisamos saber que não tem outro jeito, a não ser Cristo Jesus. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus é aquele que tem uma obra suficiente para todos os pecados que sem querer, querendo, nós cometemos. Mas, irmãos, há uma clara diferença entre a cidade de refúgio e Jesus Cristo. Há muita semelhança, sem sombra de dúvidas. Mas há uma diferença central. A diferença central era o que você falava quando chegava diante da cidade de refúgio. Você ia expor o seu caso. E você só podia entrar na cidade de refúgio se o ancião entendesse que você cometeu um pecado, um crime, de tirar a vida de alguém, sem a intenção. E depois fazia até um julgamento, olhando melhor as provas. Ah não, teve a intenção. Era alguém que ele odiava. Era alguém que ele tinha inimizade. Cidade de refúgio não é para você. Cristo é diferente da cidade de refúgio nesse sentido. Porque Cristo é para os pecados que nós cometemos sem intenção, e são pecados. Mas Cristo é também a solução para os pecados que nós cometemos com intenção. Quando Jesus foi morrer, o sacerdote estava morrendo, do lado dele tinha um ladrão. E esse não foi sem intenção, não foi sem querer, querendo, que ele tinha roubado e matado, porque só ia para a cruz o pior ladrão. Foi querer, querendo. Aliás, ele admitiu isso. Ele olhou para o outro ladrão e disse: nós estamos aqui porque nós merecemos. Ele, diante da porta da cidade de refúgio, ele não podia entrar nunca. Porque ele está dizendo: eu cometi crimes intencionais. Mas ele não estava diante da cidade de refúgio. Ele estava diante do sacerdote que é dono de todas as cidades de refúgio. No nome daquele que olha e perdoa pecados, diz para aquele homem: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Jesus o traz para o encontro com ele, para um lugar muito melhor do que uma cidade onde os levitas governavam, para um lugar onde o Senhor dos Senhores cria, para que aqueles que são filhos dele possam habitar para todo sempre. Talvez você venha aqui bem pior do que sem querer, querendo. Nós cantamos que há um sumo sacerdote que intercede por nós. Você precisa chegar e apresentar o seu caso a ele. Você precisa dizer o que você fez. Mas ele sempre vai te colocar para dentro. Porque ele já morreu definitivo por você. Mas você tem buscado nele? Como você tem tratado com a sua culpa? Talvez você é alguém que vive assolado há anos, por questões que você cometeu. O sacerdote foi morto, você pode voltar para o seu convívio. Você pode voltar de cabeça em pé, feliz de que um sangue foi derramado, um sangue que você amava tanto. Mas foi derramado e isso te deu liberdade. Eu e você não precisamos viver com a culpa para todo sempre. Jesus é aquele que sempre se estendeu como um lugar de refúgio. Teve um dia que uma mulher, quebradora da lei, não de assassinato, mas de outros pecados, havia pecados na lei que merecia também a morte. E uma mulher que tinha cometido adultério, merecia ser apedrejada. Ela não merecia uma cidade de refúgio para ela. Não tem mais nem a lei de Israel vigorando plenamente. Está cheio de homens com pedras querendo apedrejá-la. E Jesus simplesmente escreve algo no chão. E aquelas pessoas vão se retirando. E Jesus olha para aquela mulher e diz: onde estão os teus acusadores? E diz: se eles não te acusam, eu também não.
vai e não peques mais. Isso se deu porque Jesus tinha olhado para a multidão e tinha dito: atira a primeira pedra quem não tem pecado. E o único que não tinha pecado, libertou aquela mulher para que ela pudesse viver perdoada, porque ele é melhor do que uma cidade de refúgio. Mas naturalmente que Jesus não faz isso sem pagar. Quando ele estava na cruz do Calvário, pensa você que aquele sofrimento de Jesus, dentre os motivos, estava lá o adultério daquela mulher. As pedras que não caiu sobre ela e deveria cair pela lei de Moisés, caiu sobre Cristo. Por alguém que coloca-se no lugar. E ele diz: vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. O que nós vamos fazer na ceia do Senhor é sermos lembrados de que na morte de Cristo, nós ganhamos liberdade dos nossos pecados. Mais do que dos pecados que nós cometemos de forma intencional, melhor dizendo, mas também dos pecados que eu e você cometemos, bem intencional. Mas o sacerdote foi morto, o que nós precisamos é admitir a nossa culpa. Chegar diante dele e contar toda a nossa história. Quem nós somos, o que nós fizemos, o que a lei diz sobre nós. E aquele que é o Rei dos Reis diz: entrai para o banquete celestial que está preparado desde antes da fundação do mundo. Vamos orar? Deus, obrigado porque a cidade de refúgio era sombra do verdadeiro refúgio que nós temos em Cristo Jesus. Obrigado porque todo o Antigo Testamento apontava para o Teu Filho, e que nele nós encontramos refúgio para os nossos erros. Deus, nós fazemos tantas coisas sem querer, querendo, e que muitas vezes martelam a nossa cabeça. E nós podemos nessa noite nos voltar para aquele que é o nosso lugar de amparo e de segurança. Deus, nós como a Tua igreja, sabemos o que o Senhor fala sobre aqueles que quebram a lei do Senhor. Aquilo que parece tão insignificante aos olhos humanos é tão sério para um Deus santo. E não poderia deixar de ser diferente. Por isso, ó Deus, nos ensine a apontar o justo juiz, a justa ira que vai cair sobre aqueles que quebram a lei, seja intencional, seja sem a intenção. Mas nos ensina, ó Deus, como igreja, a apresentar que existe um lugar de refúgio. E que nós, enquanto igreja, possamos parecer como o corpo daquele que é o verdadeiro refúgio, parecer ser um lugar de refúgio para aqueles que quebraram a Tua lei. E que nós, enquanto povo de Deus, possamos ser curados através da obra que nós vemos o sacerdote realizar na cruz do Calvário. E como ele continua intercedendo por cada ato nosso. E é por isso, ó Deus, que nós queremos nessa noite encontrar junto a Ti, declarar que Tu és o nosso lugar de refúgio. Se há alguém aqui hoje, ó Deus, que está desconectado do Senhor, que está debaixo do vingador de sangue, que é o Senhor mesmo, que eles possam nessa noite correr para a pessoa do Teu Filho, debaixo da Tua proteção, eles possam desfrutar de paz. Nós oramos isso, ó Deus, no nome do verdadeiro refúgio que nós temos, no nome de Jesus. Amém.